Minha família sempre teve uma casa de veraneio isolada perto de um rio, um lugar que, por muitos anos, foi sinônimo de tranquilidade e boas lembranças. As férias de verão eram passadas lá, em meio à natureza, longe da agitação da cidade. O rio corria preguiçoso, refletindo o céu azul e cercado por árvores cujas folhas balançavam suavemente ao vento. A casa, simples mas confortável, ficava no alto de uma pequena colina, de onde podíamos ver o rio se estendendo como uma fita prateada até desaparecer na floresta. Durante toda a minha infância, aquele lugar era mágico. As manhãs eram marcadas por longos passeios pelas margens do rio, e à tarde, eu e meus irmãos pescávamos com meu pai. À noite, o som da água corrente nos embalava até o sono, enquanto o vento sussurrava através das janelas abertas. Mas havia algo diferente naquela tarde nublada, algo que mudaria para sempre a maneira como víamos aquele lugar. Era um dia típico de verão, mas o céu estava coberto de nuvens pesadas, criando uma atmosfera abafada e opressiva. Meus pais estavam na cozinha, preparando o jantar, enquanto eu e meus irmãos estávamos na varanda, observando o rio. O ar parecia mais denso do que o normal, quase eletrificado, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar a qualquer momento. Foi então que vimos um homem vindo pela estrada de terra que levava à casa. Era um velho pescador, com roupas gastas, um chapéu surrado cobrindo parte de seu rosto enrugado, e uma vara de pesca desgastada em mãos. Ele caminhava devagar, com passos arrastados, e parecia cansado, como se tivesse vindo de muito longe. Quando chegou ao portão da nossa casa, parou e nos olhou por um momento. Algo em seu olhar me fez estremecer. Seus olhos, pequenos e profundos, estavam fixos no rio, como se aquilo o preocupasse de alguma forma. Minutos depois, ele caminhou até a porta e, com uma batida leve, chamou por meu pai. Meu pai, sem saber o que esperar, foi até a porta e abriu, dando de cara com o velho pescador. O homem se apresentou de forma simples, com uma voz rouca, dizendo que costumava pescar naquele rio há muitos anos e que queria nos avisar sobre algo importante. Meu pai, sendo sempre muito educado, o convidou a entrar. O pescador entrou devagar, seus olhos sempre voltados para o rio pela janela, como se estivesse analisando de perto. Sentado à mesa da cozinha, ele começou a falar de forma estranha. Não era um homem de muitas palavras, mas suas frases curtas e enigmáticas nos deixaram desconfortáveis. Ele dizia que o rio não era mais como antes, que algo estava mudado nas suas águas. Comentava que, há muitos anos, pescadores da região evitavam pescar à noite, pois acreditavam que o rio guardava segredos sombrios, segredos que só aqueles que se aventuravam nas suas profundezas conheciam. Ele falava como se quisesse nos alertar sobre algo, mas suas palavras eram confusas, quase um sussurro. Em determinado momento, ele nos olhou diretamente nos olhos e disse: "O rio não esquece." Aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. Meu pai tentou tranquilizá-lo, dizendo que provavelmente eram apenas lendas antigas, histórias que os mais velhos costumavam contar para assustar as crianças. Mas o pescador apenas balançou a cabeça, como se soubesse de algo que nós não sabíamos. Depois de um tempo, ele se levantou e, sem dizer mais nada, saiu pela porta, desaparecendo na mesma estrada de terra por onde veio. Ficamos ali, sentados em silêncio, confusos com o que acabará de acontecer. Algo na maneira como ele falava e olhava para o rio me deixava inquieto. Meu pai tentou aliviar a tensão, rindo e dizendo que o velho devia ter bebido demais ou que estava apenas tentando pregar uma peça. No entanto, naquela noite, algo parecia diferente. O som do rio, que antes era calmante, agora parecia mais alto, mais turbulento, como se suas águas carregassem um segredo que desejavam contar. O vento, que antes soprava suavemente pelas árvores, agora uivava, fazendo as janelas da casa tremerem. Tentei dormir, mas a sensação de ser observado não me deixava em paz. Senti como se algo ou alguém estivesse nos vigiando de fora, à espreita, nas sombras que dançavam à beira do rio. Na manhã seguinte, acordei com o barulho de vozes na varanda. Meus pais estavam conversando com um dos vizinhos, um homem que vivia há muitos anos na região e conhecia todos os pescadores locais. Meu pai estava curioso sobre o velho pescador que havia nos visitado no dia anterior,
e perguntou ao vizinho se ele sabia quem era o homem. A resposta que recebemos nos gelou o sangue. O vizinho, com uma expressão sombria, nos disse que o velho que meu pai descrevera havia morrido há mais de uma década. Seu nome era João Batista, um pescador que morava sozinho perto do rio e que havia se afogado em uma noite de tempestade, enquanto tentava recuperar sua rede de pesca que havia se enroscado em algo no fundo do rio. Seu corpo foi encontrado dias depois, preso em um emaranhado de raízes e detritos. Desde então, diziam que seu espírito vagava pelas margens do rio, alertando os pescadores sobre os perigos das águas traiçoeiras. Meus pais tentaram racionalizar o que ouvimos, dizendo que devia haver algum engano, que talvez tivéssemos visto outra pessoa parecida com ele. Mas eu sabia, no fundo, que aquele homem que apareceu em nossa porta era o mesmo que o vizinho descrevera. O que me deixou ainda mais perturbado foi a sensação de que o pescador estava tentando nos avisar de algo que não conseguimos compreender. Nos dias que se seguiram, a sensação de ser observado nunca nos deixou. O rio, que antes era um lugar de paz, agora parecia esconder algo. O som de suas águas tornou-se um lembrete constante da presença do velho pescador, e cada vez que olhávamos para a margem, sentíamos que algo nos vigiava das profundezas. Nunca mais vimos o velho pescador, mas suas palavras ecoam na minha mente até hoje. O rio não esquece. Talvez ele soubesse de algo que nós jamais compreenderíamos, ou talvez estivesse nos avisando sobre o destino que o aguardava nas profundezas. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa, nunca mais olhamos para o rio da mesma maneira. E, até hoje, sinto que o velho pescador ainda está lá, vigiando, esperando que alguém compreenda o verdadeiro segredo do rio. Se você gostou da história, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Aproveite para maratonar outras histórias de terror e mistério que preparamos para você. Também temos um site repleto de novidades sobre esse fascinante mundo do terror. Lá, você encontrará seções sobre lendas urbanas, mistérios, dons paranormais, magia, bruxaria, terror cósmico e muito mais. Além disso, temos áreas com cursos e e-books gratuitos para você baixar. Inscreva-se para ficar por dentro de todas as novidades. Até amanhã para o próximo vídeo. Tchau.